Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste de qualquer lugar do mundo. Hoje eu tô aqui para trazer para vocês algumas dicas para ter sucesso no sono noturno, tanto do seu bebê como o seu. Bom, eu trouxe aqui primeiro algumas questões básicas que você precisa fazer e observar durante uma semana em relação ao seu bebê. Bom, primeiramente, eu quero falar que esse treinamento de sono não tem nada a ver com choro, não tem nada a ver com deixar o seu bebê lá para dormir sozinho, desamparado, sem você e traumático, tá? É uma coisa bem simples, controlar mesmo os horários do seu bebê e criar uma rotina, porque o bebê funciona à base de rotina. Como ele não tem o horário no relógio para saber que é a hora de comer, ou a hora de dormir, ou a hora do banho, você precisa manter uma rotina, o máximo que você consegue, para que ele entenda o que vai vir depois. Ou seja, se você vai andar de carrinho, por exemplo, eu ando de carrinho antes de começar o sono noturno da minha bebê, então ela já sabe que depois do carrinho é quando eu vou começar a fazer a rotina do sono e ela vai dormir. Então vamos lá, para os princípios básicos. Então vamos lá para os princípios básicos do sono do seu bebê. Eu separei até aqui algumas questões. Bom, primeira coisa que você precisa saber é quantas horas o seu bebê fica acordado. Então o que você precisa entender é que as sonecas do dia têm tudo a ver com o sono noturno. Por quê? Se as sonecas diárias não são de qualidade, pode ter certeza que o sono noturno do seu bebê vai ser escasso. Então, vamos para as perguntas básicas aí que você precisa saber sobre o sono do seu bebê. Primeira pergunta: quanto tempo o seu bebê consegue ficar acordado entre uma soneca e outra? Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha bebê, tá? Ela consegue ficar acordada na parte da manhã, entre 3 horas e meia, 3 horas e meia. Depois da segunda soneca dela, ela consegue ficar 5 horas acordada. Então, o que eu preciso saber é quantas horas ela fica acordada, né? Então, quantas horas o seu bebê fica acordado entre uma soneca e outra. E a partir daí, você vai saber quantas sonecas o seu bebê precisa por dia. Se ele precisa de 4, se ele precisa de 3, de 2 ou apenas uma soneca. Então, por exemplo, eu coloco a minha bebê na cama às 7 da noite. Então, 7 da noite, ela deita na cama. Não quer dizer que ela dorme às 7 da noite, porque ela roda na cama até cair no sono. Mas às 7 da noite em diante, ela já está ali prontinha e ela dorme a hora que ela quiser. Então, eu sei que, se eu for contar de trás para frente, 7, 6, 5, 4, 3, 2 da tarde, porque ela fica acordada por 5 horas depois do almoço. Então, o que você precisa entender é que as sonecas do dia têm tudo a ver com o sono noturno. Por quê? Se as sonecas diárias não são de qualidade, pode ter certeza que o sono noturno do seu bebê vai ser escasso. Então, vamos para as perguntas básicas aí que você precisa saber sobre o sono do seu bebê. Primeira pergunta: quanto tempo o seu bebê consegue ficar acordado entre uma soneca e outra? Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha bebê, tá? Ela consegue ficar acordada na parte da manhã, entre 3 horas e meia, 3 horas e meia. Depois da segunda soneca dela, ela consegue ficar 5 horas acordada. Então, o que eu preciso saber é quantas horas ela fica acordada, né? Então, quantas horas o seu bebê fica acordado entre uma soneca e outra. E a partir daí, você vai saber quantas sonecas o seu bebê precisa por dia. Se ele precisa de 4, se ele precisa de 3, de 2 ou apenas uma soneca. Então, por exemplo, eu coloco a minha bebê na cama às 7 da noite. Então, 7 da noite, ela deita na cama. Não quer dizer que ela dorme às 7 da noite, porque ela roda na cama até cair no sono. Mas às 7 da noite em diante, ela já está ali prontinha e ela dorme a hora que ela quiser. Então, eu sei que, se eu for contar de trás para frente, 7, 6, 5, 4, 3, 2 da tarde, porque ela fica acordada
por 5 horas depois do almoço, então às 7 da tarde eu sei que ela tem que acordar da última soneca às 2, porque se ela acorda depois disso, ela não vai ter sono para dormir às 7. Então esse é uma coisa principal que você precisa saber do seu bebê, quanto tempo ele aguenta acordado, tá? Segunda coisa que você precisa saber é, durante a noite, o seu bebê ele desperta ou ele acorda para mamar? Por quê? Despertar e acordar para mamar são duas coisas totalmente diferentes. Por exemplo, a minha bebê, quando ela não estava dormindo a noite inteira, ela acordava uma vez para mamar. Então, por exemplo, ela dormia das 7 às 4, 4 e meia, 5 da manhã. Aí ela acordava, chorava, eu ia lá no quarto dela, dava o TT, ela sempre mamou deitada, tá? Muitos médicos falam que pode dar otite, eu acredito, mas isso nunca aconteceu, graças a Deus, e é esse jeito que ela funciona. Então, à noite eu vou lá, né, de madrugada eu vou lá, dou a TT para ela, ela toma tudo. Quando ela termina, ela joga a TT para o lado e dorme de novo. Eu não preciso fazer nada, eu só fico deitada no chão, no tapete no chão, para que ela não me veja enquanto ela está ali mamando, e depois eu volto para o meu quarto e ela acorda às 7 da manhã. Então tem uma diferença aí nesse ponto de acordar para mamar e acordar porque despertou. Se o bebê despertar à noite, é porque ele está dormindo demais no dia. Então aí vem outro ponto. Além de saber quantas sonecas o seu bebê precisa diariamente, você precisa saber quanto tempo ele precisa dormir em cada soneca dessa. Sim, eu acordo a minha bebê se necessário. Eu sei que se ela dormir mais de 1h10 por dia, durante o dia, ela vai despertar à noite. Então eu faço o cálculo. De manhã, primeira soneca, eu deixo ela dormir o quanto ela quiser. Por exemplo, se ela dormir 40 minutos, que é o que geralmente ela dorme, eu sei que ela tem mais 40 minutos para dormir na segunda soneca. Se ela quiser dormir mais que esses 40 minutos na segunda soneca, eu não deixo, eu acordo ela. Claro, eu não chego lá, acorda. Eu chego, eu deito, eu dou beijo, faço todo aquele processo para que ela acorde bem, porque também, dependendo do jeito que você acorda o bebê, ele fica mal-humorado, então não vale a pena. Então é esse jeito que eu faço, tá? Outro ponto é as associações de sono. Por que isso é muito importante? Antes a Ayla dormia só ouvindo a Loki e em movimento. Então a gente deitava com ela na cama e ficava fazendo assim na bunda dela até que ela dormisse. Tirando antes disso, eu dava o TT para ela ali na cama. Então, quando ela tinha despertares noturnos, ela não conseguia dormir por ela mesma. Ela precisava ou que alguém balançasse ela ou que ela tivesse uma TT para poder cair no sono de novo. Então eu comecei a mudar as associações do sono dela. Quais são as associações do sono que eu fazia antes? Balançar e dar o TT já deitada na cama. O que eu faço hoje? Eu saio, dou uma volta de carrinho, chego em casa, preparo o leite dela. Enquanto a banheira está enchendo, ela vai tomando leite. Quando ela termina o leite, ela vai para a banheira, dou o banho nela, tudo certo. Vou para o quarto, coloco ela deitada e ali ela fica para dormir. Então, ela cai no sono sozinha, mas eu fico sempre com a mão ali para ela ver que está tudo bem, que eu tô ali, que ela não está sozinha. Eu tentei até colocar ela no quarto e sair para ela dormir sozinha, mas não deu certo, pelo menos por enquanto. Ela chorou muito e não é esse o caminho que eu escolho seguir. Então eu voltei lá para o quarto, eu fico sentada no chão com a mão, né, dando a mão dada, dando as mãos para ela, até que ela caia no sono. Então ela roda para lá, para cá, para lá e para cá e volta a dormir de novo. Algumas vezes ela acorda de madrugada e aí ela mesma cai no sono depois, porque ela se acostumou a dormir sozinha e não com essas associações erradas do sono, que muita gente acaba cometendo esses erros, inclusive eu já fiz, tá? Outra coisa, a parte de colocar o bebê para dormir sozinho, para dormir no quarto dele,
Eu não sei te dizer se é melhor ou se é pior para esse treinamento do sono, porque a Ayla dorme no quarto dela desde os 4 meses. Quando eu me mudei da Inglaterra para Portugal, eu decidi que desde o primeiro dia ela ia dormir no quarto dela e eu que ia dormir no quarto dela até ela se acostumar e eu ir saindo do quarto, e não ao contrário, acostumar ela a dormir comigo no meu quarto e depois passar para o quarto dela. Então, desde o primeiro dia que eu tô aqui, ela dorme no quarto dela. Claro, já dormiu muito comigo, do lado, na cama dela ou no colchão, até que ela se acostumasse, e hoje, graças a Deus, ela dorme sozinha no quarto. Eu deixo uma câmera, uma babá câmera em cima dela, né? Então, qualquer barulho que ela faça, qualquer coisa, eu já corro lá. O quarto dela é praticamente do lado do meu, então quanto a isso é bem tranquilo. Se vocês quiserem saber como eu fiz, né, o passo a passo para que ela fosse dormir no quarto dela, vocês me avisem aqui que eu falo só disso no próximo vídeo, tá bom? Outra coisa importante, como que eu fiz para ela conseguir dormir por ela mesma, sem precisar de nenhum estímulo, de nenhum adulto, ou colo, ou mamadeira, ou balançar. Eu vou falar isso também num outro vídeo. Então, só para terminar aqui esse assunto do treinamento do sono, eu vou falar para vocês como é o sono da Ayla, tá? Ela tem 10 meses e é assim que eu faço o sono dela. Ela acorda entre 6h30, depois às 9h20 eu coloco ela para dormir de novo. Ela dorme uns 40 minutos, depois ela acorda e aí ela fica brincando e tudo mais, e aí eu coloco ela para dormir 1h20, mais ou menos, porque às 2 da tarde ela já tem que ter acordado. Então, das 2 da tarde aí até às 5h30 eu fico enrolando ela, brincando, cada hora indo para um lugar diferente, para que ela não enjoe de estar ali no mesmo lugar, porque às vezes o bebê enjoa de estar ali e a gente acha que é sono, mas não é. Então, se você for trocando de lugar, eu acho que isso ajuda, e também deixar brinquedos em lugares separados, em vez de levar sempre o mesmo brinquedo, isso também faz a diferença. Que mais? Aí às 5h30, depois que ela janta, eu saio com ela de carrinho, dou um passeio de carrinho, depois eu volto para casa, ela fica com meu marido até que eu faço o leite dela, subo pro quarto, eu coloco Mozart para ela ouvir, né, o som do piano, para ela começar a relaxar enquanto ela toma o tetê. Eu vou arrumando a banheira dela, dou o banho, troco, dou beijo, abraço, levo para o quarto, coloco o Alok, porque ela só dorme ouvindo o Alok desde pequena. Acho que vocês nunca viram um bebê fazer isso antes, mas ela faz. E depois ela vai e dorme. Aí eu coloco o som do útero baixinho, enquanto a gente está acordado na casa, para que ela não ouça o barulho externo e acorde. E quando eu vou para o meu quarto, eu tiro o som do útero para ficar o silêncio, porque eu percebi que ela dorme melhor no silêncio. Bom, gente, outra coisa muito importante também, quando saber se o seu bebê está na transição de, sei lá, 4 sonecas para 3 sonecas, ou 3 sonecas para 2 sonecas, ou 2 para 1. Se o bebê dorme pouco, cada soneca, quer dizer que você precisa estender um pouquinho de tempo, né, da primeira soneca, para que ele durma nem no horário normal, nem no horário da próxima, e sim no meio, porque daí você consegue juntar 2 sonecas em uma só. Deu para entender? Então, essa é a transição de uma soneca para outra, tá? Se tiverem alguma dúvida ou quiserem saber mais alguma coisa sobre esse assunto, deixem aqui nos comentários, me avisem no direct, me mandem aqui para eu saber o que vocês querem ver aqui no meu canal, tá bom? Me deixem